Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Mais uma terça-feira, Lua Ferreira, tudo bem com você? Tudo bem, meu querido Tadeu, que delícia estar aqui Delícia. de novo nessa Essa noite tão segunda agradável. noturna, eu tive que fugir para o escritório hoje porque a internet falhou, faltando 15 minutos para a gente gravar. Hoje não dá também para a gente gravar com os nossos bons drinks, né? Porque Não, hoje não dá. segunda-feira, início da semana, Eu tive então que a vir gente para o tem que ir com escritório. Falei, não, ainda bem que o parcimônia. escritório é perto da minha casa, que deu para eu fugir. Hoje a gente vai fazer sem os drinks. Bom, você que está em casa já está vendo que o nosso papo é com a Elisandra Souza, já a gente vai falar dela. Mas antes, eu queria lembrar você que nesse mesmo episódio, após o papo com a Elisandra, vai rolar um papo com o Thiago Peixoto, do Islã do 13, que está lançando um livro. O Thiago está lançando com 55 poetas. Todo mundo que participa do Islã que rola no terminal de Santa Mara e tal. É um Islã bem legal. O livro chama A Poesia é Quem Vence. E a Jéssica, nossa enviada especial, Jéssica Balbino, fez uma matéria com o Thiago, e ao final do papo com a Elisandra, então, a gente vai colocar a matéria sobre o Islã do 13 e o lançamento do livro A Poesia é Quem Vence. Legal, né, Lua? Muito. Poético. O Rabiscos é um entusiasta da poesia marginal. Até as raízes do Rabiscos, ela vem dessa ideia também, dos slams, das rinhas, e falar com a Elisandra vai ser muito bom. Faça as honras, Lula, apresente a nossa convidada. Querida Elisandra Souza, você é muito bem-vinda, minha querida. Seu livro lindo, Quem Pode Acalmar Esse Redemoinho de Ser Mulher Preta. Tá lindo o livro. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Já almejava vir aqui, né? Que ótimo. Muito tempo. Foi num bom momento, né? Com o livro aí quentinho, né? Muito propício. Ô, Elisandra, eu queria começar te perguntando o seguinte: 20 anos de carreira. Esse livro, você comemora seus 20 anos de carreira, né? E como ativista e agitadora cultural. Resistir por tanto tempo a carreira artística. Conta pra gente como é isso. Olha, resistir é questão de sobrevivência, né? A gente vai fazendo, né? Quando percebe, já passou 20 anos, né? E eu comecei cedo, né? Mais cedo, né? Do que algumas pessoas, né? Dentro da cultura, porque eu fui conhecer a cultura hip hop, né? Eu nasci na cidade de São Paulo, mas eu fui criada no interior da Bahia. E aí, quando eu retornei a São Paulo, com 13 anos, eu conheci a cultura hip hop. Então, a cultura hip hop é o grande impulsionador, né? A grande impulsionadora dessa minha trajetória, né? E a partir daí, eu falo que eu fui parar na literatura por falta de talentos, né? Tinha talento para grafitar, né? Cantar, muito menos, né? Dançar. E aí eu conheci os fanzines e me senti muito estimulada, né? A fazer alguma coisa pela minha comunidade. E aí comecei a fazer o fanzine Mijiba, né? Então, feliz, né, de encontrar meus pares, né, e pessoas que, se hoje eu tenho uma carreira literária, né, de 20 anos, é porque eu encontrei meus pares, né, encontrei uma família literária, né, que é o Sarau da Cooperipa, o próprio pessoal do Quilombo hoje, do Cadernos Negros, né, então, estou resistindo porque eu tenho com quem contar também, né, e tenho pessoas que me deram, né, esse título, né, reconheceram esse meu trabalho, inclusive a poesia, eu comecei a escrever com mais intensidade por conta do Sarau da Cooperifa, eu ficava com vergonha, né, de recitar na época era na quarta-feira, toda quarta-feira o mesmo poema, então, aí eu comecei a ter que escrever mais para poder apresentar. Então, o Sarau veio antes da sua poesia? Veio antes. Na verdade, não. Minha poesia veio antes do Sarau, porque eu publicava no fanzine, mas aí, quando eu conheci o Sarau, a minha poesia se potencializou. Sim.
Sérgio Criou Vaz. voz. Em 2001, eu comecei a ir no Sarau da Cooperifa em 2004. Então, já tinha uns 3 anos aí que eu escrevia, né? Que eu escrevia e mostrava, né? Porque eu lembro de escrever desde sempre, assim. Sérgio Vaz colocando descobrindo os talentos da periferia aí, né? Um beijão pro Sérgio Vaz, que já convidamos 1000 vezes para vir aqui, mas é um homem com a agenda muito cheia. Um dia Mas ele virá. uma hora sai, vamos Uma hora ele continuar vem insistindo. falar sobre a Cooperifa. Elisandra, desde o começo do Rabiscos, a gente está com 3 anos e meio, sempre que se fala de Islã, sempre que se fala da poesia marginal, surgem questões para um público que não conhece a poesia marginal, que não conhece o Islã. O Rabiscos, por tratar de literatura contemporânea, nós temos variados ouvintes. E toda vez que nós falamos de Islã, nós já fizemos um episódio inteiro, lindo, maravilhoso, sobre Islã, que foi um especial, inclusive, que foi muito bom. A gente já teve vários poetas da periferia, vários poetas do hip hop, e sempre surge uma discussão, primeiro de surpresa das pessoas que não conhecem, às vezes pessoas mais velhas, que é acostumado com a literatura clássica, que falam, nossa, que legal, não sabia. Tanto que o Rabiscos de 3 anos foi com a Mel Duarte, ao vivo, no teatro, foi muito legal, lotou, e o pessoal ficou encantado, assim, com aquele descobrimento, né, que quem frequenta sarau sabe o quanto que isso emociona. Como que você pode falar dessa sua caminhada, daquela menina que começou a escrever em 2001 e hoje em 2021, 2022, a literatura na periferia, hoje a gente já pode falar da literatura na periferia com L maiúsculo e com força, ou ainda falta um chão ainda para isso, e qual que é a influência dos saraus nisso tudo, na sua produção? Então, toda essa movimentação é muito louco, né? Porque o Sarau da Cooperifa também completa, né? Completa 20 anos, né? Agora, ou completou? Completou Eu 20 acho que anos. completou, Completou 20 anos, né? Em outubro, né? Do ano passado. Inclusive, eu também completei no ano passado, né, gente? Em 2021, é isso? Isso. Você começou em 2000, isso mesmo. Ai, Nós gente. somos da Humanas. Então. E também pandemia, tirou a gente totalmente. Aqui, não, parece que bugou a gente com o tempo. Conta básica de matemática já buga, né? Então, essa minha trajetória, ela também tem o mesmo tempo, né? A gente data, né, os saraus periféricos a partir da Cooperifa, mas um dos saraus mais antigos é também o sarau do Bingo. Só que a questão da gente datar pela Cooperifa é porque a Cooperifa vem, né, com o lance da periodicidade, né? Então, fazia chuva ou sol, tinha Cooperifa todas as quartas-feiras, né? Agora acontece às terças, né? Estamos voltando aí de maneira tímida ainda, né? Sem muita divulgação. Então, eu tenho o mesmo tempo, né, de trajetória literária com o movimento, né? E ter um movimento, ele potencializa, diferente, né? Hoje, por exemplo, né, a gente está gravando no dia do aniversário da Carolina Maria de Jesus, né? 108 Verdade. anos. Bem né? lembrado. Da nossa escritora, da mãe, né? Eu considero ela uma mãe da literatura periférica, Total. Da literatura, ainda que na época não utilizasse esse termo, né? Periferia, né? Era usado muito favela, né? O termo favela, moradora de favela. Ela traz esse não tanto pertencimento, né? Porque ela tinha várias críticas, né? A diferença, né, entre nós hoje, né, e a Carolina é que a Carolina ela estava sozinha, né? Ela tinha ali um isolamento, né? Então a literatura dela aconteceu porque tinha que acontecer, né? Mas ela não tinha um campo muito favorável, diferente de nós, né? Hoje escritores da periferia, né? Que tem um pertencimento com o local, né? Ainda que a gente almeje, né? Por uma periferia, né, mais justa, mais humana, com menos violência, né, com mais
acesso aí aos serviços básicos, né, e acesso aos direitos humanos e tudo mais, mas a gente tem o pertencimento, né, essa construção da identidade, isso vem do hip hop também, né, o hip hop, ele construiu, né, para que uma jovem como eu me dissesse como negra, como moradora da periferia, né, então, tudo que a gente está vivenciando hoje, até os slams, né, o pessoal, o slam começou, não, o slam já tem 11 anos também, né, completou 10 anos, tipo, já está completando 11 anos, né, então também não é, na linha da história, é pouco tempo, mas a gente vivendo, né, por exemplo, 20 anos é praticamente metade da minha vida, né, eu tinha começado ali com 18, né, antes, mas, tipo, 18 foi o ano, então é metade da minha vida dedicando à literatura, né, então a gente, né, e eu vou falar por mim, tem essa felicidade de ter pessoas que vieram antes, capinaram o terreno, né, deixaram o terreno propício aí para essa plantação, ainda que a gente não colha tudo que a gente gostaria de colher, né, e tudo mais, por tantas coisas que a gente planta mesmo, né, a gente é muito frutífero, né, com uma diversidade muito grande, mas ainda a sociedade como um todo ainda não abarcou, né, não tem, né, a gente ainda tem muitos enfrentamentos, né, não está propício. E aí, além de não estar propício, a gente teve uma pandemia, né, então, muitas das coisas que a gente estava projetando, com a pandemia, a gente teve que recuar, né? Tem várias coisas que a gente vai ter que repactuar de novo, né? A gente estava num nível de discussão e tudo mais, de repente veio uma pandemia que a gente está aí, né? Todo mundo na mira, né? Todo mundo no risco de morrer, né? Então, as prioridades mudaram também, né? Nesse sentido, né? Que é questão de sobrevivência mesmo, né? De se manter vivo, né? Então, a gente vinha num caminho muito interessante, né? De crescimento, de acessar, né? Aqui na cidade de São Paulo tem vários editais que possibilitava a publicação de livros, por exemplo, né? Da gente possibilitar os eventos, né? Então, com tudo isso, deu né? O setor da cultura foi o primeiro a parar e está sendo o último a voltar, e voltando ainda timidamente. Então, até a pandemia, a gente vinha num crescimento assim, muito bacana, né, de acessar lugares, espaços que antes, né, a gente não acessava, né, e indo com essa literatura que a gente produz, né. Então, nem melhor, nem pior, mas a literatura que a gente faz, né, e que faz sentido para a gente, né? E aí a gente está falando de leitura, né? Quando a gente fala de literatura, a gente está falando de leitura, de acesso ao livro, né? O livro não é um produto barato, né? Às vezes a gente esquece que o livro é um produto, né? Eu amo o livro como se fosse uma pessoa, né? Mas eu fico me lembrando que o livro é um produto, né? Quando alguém rejeitar meu livro, ela não está rejeitando Elisandra, né? Mas a gente sempre leva para o lado pessoal. Sempre, não tem jeito. Né? A pessoa fala assim, aí compra um livro, assim, não quero o autógrafo. Nossa. Não quero. Pô, como você não quer? Esse dia eu vi um livro meu vendendo na estante cultural, estava escrito assim, com dedicatório. Vou colocar meu livro aí, que você não quis o autógrafo. Esse dia eu vi um livro meu na estante virtual e estava lá, com dedicatório. Eu falei, cara, eu vou comprar só para saber quem que deu esse livro aí. Olha, no estante virtual tem livro até do Punga, né? Que é o meu Punga. Verdade. Aí você fica assim, quem é que saiu? Quem é que não ficou com esse livro guardado no coração? A gente se sente ofendido. Né? Claro, né? A gente... No início, eu podia falar assim, não, lembro de todo mundo que comprou o livro. Agora não mais. Não mais, né? Você vende pela internet também, né? Não teve contato assim com a pessoa, apesar de autografar o livro, né? O que, de certa forma, tem um lado bom, né? Que quer dizer que está vendendo, que está saindo, que está tomando os caminhos aí, né? Vários. Elisandra, eu queria, nesses 20 anos de jornalismo cultural também, de periferia,
quais foram os seus medos, assim? O que mais você sentiu medo? O que mais você te impediu de fazer coisas ou te fez balançar, assim? Olha, assim, eu tenho mais medo de espírito do que... Espírito não é bom brincar, não. Eu tenho mais. O pessoal fala assim, eu não sei como eles vão de candomblé, que a bicha é medrosa. É que a gente, né, como eu falei anteriormente, esse lance da gente ir em grupo, né, a gente ir de forma coletiva, né, ainda que tenha um trabalho, é 20 anos de Elisandra Souza, mas nunca foi Elisandra sozinha, né? Eu sempre agreguei muitas pessoas em torno também da minha literatura, ainda que fosse um trabalho autoral, né? Desde o Punga, né? O Punga foi ilustrado por um grafiteiro, pelo Bila, né? A partir do A15 teve mais 2 grafiteiros, né? Então, foi organizado lá pela Edições Toró, com Alan da Rosa, o Silvio Diogo, né? Que é um dos poetas que não está mais entre a gente. Inclusive do Punga também, o Coyote, que ilustrou a partir do A15, também já não está mais entre a gente, né? Verdade. Então, os medos são esse medo de morrer mesmo, né? Acho que a morte fica nos rondando, assim, né? E a gente fica tentando enganar a morte, né? Tentando enganar a Iku, assim. Mas os medos é esse, né? De morrer e não conseguir fazer tudo que a gente almeja, né? De não conseguir ver as coisas acontecendo, assim. Com certeza o legado está feito, né? Porque é isso, né? A gente enfrenta coisas muito sérias, né? Coisas que a morte está o tempo todo ali, né? O racismo, ele nos mata todos os dias. O machismo, ele nos mata todos os dias, né? Então, o medo mesmo, o maior medo é o medo da morte, assim. Você falando de... desculpa, te interrompi, né? Pode. Você falou de morte aí, você mencionando a poeta, o aniversário, né, da poeta. Hoje também faz 4 anos, né, da morte da Marielle Franco. Também, verdade. E assim, esses medos, por isso que eu lembrei, você falando do medo de ser mulher negra, ativista, e como é que é isso para você? Aquele momento que você falou, oi? Ai, sei lá. É desafiador, né? Mas falando, Carolina, ela falava muito assim que ela sempre queria, se ela, né, tivesse que voltar, ela queria sempre voltar uma mulher negra, né? Sei lá, eu vim nesse mundo como mulher negra, né? Tenho meus desafios aí de missão de vida e sei lá, mas é desafiador, mas não consigo me ver de outra forma, né? Se tivesse que escolher vir de outra forma, não sei se eu escolheria, né? Porque, ao mesmo tempo que é desafiador, você está o tempo todo se lapidando, né? Procurando, né? Uma versão melhor de você. Eu tenho umas coisas assim, eu me cobro muito, né? Às vezes beira o perfeccionismo, assim, esse perfeccionismo aparece muito nos livros, assim, de ter um zelo muito grande, assim, pelo livro, né, de fazer livros que dure, né, um livro, e eu falo essa coisa de durar, literalmente, tipo, hoje a gente tem na produção de livros um tipo de cola, né, que eles falam, não, essa cola não desgruda, não tal, mas eu tenho uns traumas de uns livros que craquelaram, que eu falo, não, o meu livro tem que ser colado e costurado. E aí eles falam, mas isso encarece, não sei o que. Não, eu quero colado. Tem que durar. Tem que durar, né? Tipo, alguém chegar, velhinho, a pessoa chegar com aquele, olha, você autografou lá em 2021, chega com aquele livro craquelado, eu não vou. Então, eu quero, né? Sonho envelhecer, assim, né? Eu falei de morte, né? Mas o grande sonho é conseguir envelhecer, né? Envelhecer com uma qualidade de vida, né? Então, essas reflexões já existiam, mas com a pandemia não tem como você não, né? A gente perdendo tanta gente jovem, né? Então, não tem como você não
não colocar isso na balança, assim, sabe? Mas é desafiador, é prazeroso, mas ao mesmo tempo tem essas dificuldades, né? Se não tivesse machismo e racismo, seria lindo ser uma mulher negra. Né? Imagino, mas é legal a gente parar e pensar nisso tudo, porque a sua história, você falando que se confunde com a própria história do Sarau, né? Falando da Cooperifa, e você falando do Punga, você, como uma mulher negra, como uma mulher militante, né? E também do candomblé, ou seja, você acaba entregando uma riqueza de vivência para a gente, né? Isso é muito latente no seu livro. Queria que você falasse um pouco dessa sua história com o candomblé, como que isso influencia nas suas obras. Eu tenho até um grande amigo do candomblé que sempre me fala algumas coisas, assim, eu acho super curioso, eu gosto de saber as histórias das religiões. Queria saber, dentro dessa sua espiritualidade, o que te forma, o que te faz ser o que é. Olha, o Punga, né, falando de como que esse candomblé vem aparecendo, né? No Punga era uma Elisandra meio cristã ainda, né? Porque eu fui do grupo de jovens, né? Eu fiz crisma, eu dei catequese, inclusive eu saí da igreja, né, do grupo de jovens, e eu tinha uma turma de catequese, eu revolucionando lá na igreja, né? Tinha que fazer umas maquetes, eu apareci lá com Jesus negro, as crianças, mas Jesus era negro, eu falei, o meu é. O meu é. Adorei. Eu tava lá na catequese. E aí, então, aí no Punga aparece, né, essa Elisandra mais cristã, né, e tudo mais. E aí eu saí, né, desse processo da Igreja Católica, né, que eu dava catequese e tudo mais, porque tinha aparecido um cursinho, né, pré-vestibular, e era aos sábados, eu dava catequese aos sábados, então eu tive que escolher entre fazer o cursinho pré-vestibular, né, e continuar lá na catequese, né, aí você já sabe para onde eu fui, né? A gente nem desconfia. Outro dia eu encontrei, porque assim, eu tive vários rolos. Quando eu fui fazer esse crisma aí, eu descobri que eu tinha sido batizada na Igreja Católica Brasileira, então o batismo não valia lá para fazer o crisma, então eu tinha que batizar de novo. Aí eu escolhi lá os professores, que eram, né, as pessoas mais próximas que estavam ali para me batizar, só que eu nunca contei para meus padrinhos de verdade. Eu batizei de novo, né? Vamos manter os padrinhos. Porque, né, estava na Bahia, né, o meu padrinho mais idoso, assim, e tal, eu falei, não, vou dar esse desgosto. E aí, depois eu encontrei ela, falei, Elisandra, depois começou com esse negócio de consciência negra, de cursinho pré-vestibular, abandonou Jesus. Engraçado isso, né? Como que liga isso a sempre acontece, né? Então, você está com a literatura, você está com o capeta, né? O cursinho pré-vestibular me tirou do caminho de Deus, né? Mas, assim, eu tenho eu fui parar no candomblé porque eu tenho uma herança, né, ancestral, assim, por parte da minha avó, né, e houve um chamado, né, para conhecer, eu tinha muito medo, né, e aí, né, a gente só tira os medos, né, quando a gente vai conhecer, né, a gente vai conhecer. Eu tinha ido, né, num casamento, né, tinha ido em algumas iniciações, assim, mas quando eu fui na casa, né, que eu sou iniciada, sabe quando você vai num lugar e você fala assim, nossa, eu já estive aqui? Eu já estive aqui e fui ficando. Eu brinco, né, que quando eu ia no início, né, eu era visita. Aí eu falo, nossa, era tão bom vir aqui quando era visita, todo mundo oferecia água, dava comida. Agora não mais. Agora é só trabalho. Você que faz, né? Agora você que vai lá. Não, agora é só função, só trabalho, só falando, só louça falando. Agora você quem oferece a água. Mas o encontro, né, com os orixás, né, pensando aí nos meus orixás de cabeça, né, com Xangô, com Oiá,
é algo muito mágico, né? Inexplicável, assim, né? E isso tem, no pretexto de Mulheres Negras, o poema que eu faço para Oiá foi a primeira vez que eu vi, né, uma Yansan, que é a Yansan, inclusive, do meu babá, né? E aí eu fiz um poema, isso em 2013, né? Então já tinha aquele namoro, né, de ir, né, e achar bonito e tudo mais, a ritualística. Mas aí, quando chegou minha hora, né, foi um Chamaram. momento. Foi um chamado, mas também, ao mesmo tempo, né, foi entrega, né, você se entregar, o candomblé, né, a iniciação, ela é um renascimento, né, ela é um renascimento, e isso aparece na minha literatura, né, no Águas da Cabaça já aparecia, né, no Filha do Fogo, né, que é o livro de contos, aparece bastante também. E agora esse, né? E aí esse foi mais um, né? No Filha do Fogo tem uma coisa curiosa que eu queria, né? Essa tentativa de homenagear Xangô, tal. E aí a ilustração da capa é bem Yansan, né? Chegou bem Yansan, tal. Ótimo. E aí nesse eu falei, não, né? Se é para homenagear direita, para ir do começo ao fim, né? Ficar com cara de um, aparecer de outro. Então, nesse caso... A minha sorte é que eles são casal, né? Os dois são um casal aí do Fogo e do Dendê, né? Então, não teve briga, né? Não teve Que legal ver isso, sim. Mas o candomblé, assim, é algo que hoje eu não sei viver sem. Assim. Tem o candomblé, né, enquanto religião, mas essa orixalidade viva, né, no cotidiano, né, de fazer parte como vivência, né, que é uma coisa que eu sinto muita falta, assim, né. A minha família, ela é uma família que a minha avó, né, cuidava do jeito dela, mas era tudo muito escondido, né, era tudo muito escondido, tudo ali. Claro que o candomblé, né, a ritualística tem muito a coisa do segredo, mas não era por segredo, né, era pelo preconceito mesmo das pessoas. Né? Então, a minha avó não exerceu da forma que ela gostaria de ter exercido, né? Muito pensando nos outros, né? No que os outros pensavam, né? E como sobreviver numa cidade do interior, né? No interior da Bahia. E hoje, né? Eu cultuo a minha fé, né? Falo isso, aparece isso na minha literatura, não tenho... Né? E um grande desafio que aconteceu, né, em ser iniciada no candomblé foi quando um tio meu faleceu, né? Porque até então a família, iniciei, mas a família, assim, né, não convivo muito, né, e tudo mais. Mas em enterro eu tenho que ir, né, como iniciada eu tenho que ir toda de branco, da cabeça aos pés, né? Então, aí a família, né, meio que... Né, todo mundo de preto, de luto, você veio de branco. Eles não entendem, Elisandra agora virou mãe de santo, e eu nem recebo orixá, porque eu sou EQED, né, eu não incorporo, né, então, mas aí como eles não entendem, eu falei, deixa eu nem vou explicar, né? Não vou explicar nada, só vou lá, porque, né, e aí essa coisa de enterro, né, eu já não sei quem gosta de enterro, né, mas também não sei. Eu já ia meio obrigada. Agora que eu sou iniciada, eu só vou no último caso, porque tem toda uma ritualística, né? Então... Aí você tem que ir no enterro quando você é iniciada? Não, quando eu sou iniciada, eu tenho que ir, mas eu tenho que ir de branco. Entendi. Mas aí quer dizer, né? Só vai nos casos mesmo que não tem como escapar, né? Eu já ia, né? Agora, então. E aí, dependendo, né, da circunstância, já tenho a melhor desculpa para não ir. Primeiro, assim, eu não gosto de dizer que eu sou medrosa, né? Eu falei no início. Eu sou medrosa, então você vê de espírito. Vou no enterro, meu filho, uma semana sem dormir, eu dormi de luz acesa. Você, Mijiba, o que significa? Mijiba é uma palavra Shona, de Zimbábue, que significa jovem mulher revolucionária. Que legal. Que lindo! Eu conheci essa palavra dentro de um livro de literatura chamado Zenzele, uma carta para minha filha. E esse livro é de uma escritora
né, do Zimbábue, chamada J. Nosipo Marari. Nunca descobri o que significa o J. É assim, J. Nosipo Marari. E nesse livro ela contava a história das Mijibas, que eram mulheres guerrilheiras, mulheres que lutaram pela independência de Zimbábue, que na época chamava Rondonésia, eu sempre erro o nome. E aí, beleza, eu falei, nossa, as Mijibas, me identifiquei, né, que elas eram aguerridas, que pegavam armas, tal, não sei o quê. Aí, quando eu fui em Moçambique, em 2012, eu conheci um zimbabuense e eu falei, me conta sobre as Mijibas. Ele disse, Mijiba eram os homens. Eu, hã? Aí eu falei, nossa, como assim? Então, aí eu falei, nunca vou contar essa história, não sei o quê. E depois, refletindo, eu não sei, eu não consegui ainda encontrar, né, se as Mijibas ou os Mijibas existiram historicamente, mas eu encontrei num livro de literatura e como escritora eu acredito na realidade literária. Se elas existiram ou não existiram, para mim existiu, né? Essa escritora, J. Nosipo Marari, me fez acreditar que elas existiram, e para mim elas existiram. E aí, cultuo as Mijibas aí, cultuei no fanzine, agora cultuo como nome da editora, né? Tenho tatuado. Então, se ela não existiu, passou a existir. Passou a existir, né? O seu livro tem uma ilustração linda também, né? Ele é todo ele é todo ilustrado, todo, né? E o interessante é que ele é bilíngue, né? Como que é isso de produzir um livro bilíngue? Não, eu acho isso muito nobre, sério, muito chique isso. Não tem desculpa, né, para ler o livro, né? A gente quer expandir as fronteiras. Exatamente. Na tradução, eu fui o Filha do Fogo, né? Em 2019 eu fui participar de um congresso chamado LASA em Boston. E aí eu só fui com Águas da Cabaça, né? Em 2019 eu tinha o Águas da Cabaça, que já estava completando 7 anos. Sim. Aí um dos professores pegou e falou, nossa, bonito seu livro, mas seu livro é velho, né? Olha só, que audácia. Tá no livro agora, tá dizendo que é abusado. Abusado, né? Só que ele implantou ali uma pulga, né? Tipo, falei, puta, tá na hora de... Porque eu tinha um prazo fictício, assim, do Punga para o Águas da Cabaça foram 5 anos. Então, na minha cabeça, eu falei, eu vou ser uma autora que publica a cada 5 anos. Meu prazo já tinha vencido 2 anos, né? Então, já estava 7 anos. Do meu prazo fictício, assim. E aí ele, né, implantou a discórdia dentro de mim. Semeador de discórdia. Alugou um apartamento na sua cabeça. Pois é. Aí eu já tinha alguns contos, né, que eu havia publicado em Cadernos Negros, né? Eu falava que era uma contista a cada 2 anos. E eu fui fazer um trabalho também, tipo uma turnê em Itaberaba, no interior da Bahia, a convite da professora Luciana Morena, e ela me perguntava desses contos. E eu falei, mas eu não publico tanto, não faço tanto assim, não sei o quê. E ela insistiu, eu mandei. Aí tinha uns contos que eu tinha umas brigas, assim, com os personagens, né? Então estava bem, era uma treta, assim. E ela foi a pessoa que pegou na minha mão e falou, não, vamos, né? Olha, tem problemas aqui, né? E tinha até questões mesmo de construção, de ideologia, né? Então, era aquela coisa, sabe quando você vai fazer ficção e você quer se colocar dentro do livro? Uhum. Né? E aí não cabia, porque os personagens já estavam se rebelando, que eles queriam ser livres, eles não queriam viver a vida chata da Elisandra. Eles queriam viver a vida deles, né? E eu estava tentando aprisioná-los ali numa vida que eles não queriam. Então, quando eu permiti, né, que essa literatura, né, seguisse o caminho que ela podia alcançar, foi bem libertador, assim. E aí eu publiquei o Filha do Fogo, e aí eu também tinha um convite em 2020 para ir para o Texas. Então, eu apressei, né, a publicação desse livro, lancei na Cooperifa, que eu não ia chegar lá com o livro nos Estados Unidos inédito, né, tinha que lancei na Cooperifa e lancei lá, quando eu voltei fiz um lançamento
E aí foi a primeira vez também que eu uni candomblé e literatura, né? Meu babá fez a cerimônia, né? Teve lá as representações de Xangô e Oiá, foi bem bonito, né? Uma celebração bem, bem bonita, assim, unindo essas duas coisas que me movem hoje, né? Que é a literatura e a espiritualidade. E aí, né, a partir daí eu falei, e aí tinha esse lance, né? As pessoas lá nos Estados Unidos, tipo, só quem estuda português, né? Quem não estuda tem interesse zero no português, né? Então, eu conheci nesse congresso a Luana Reis. Eu falo que nada é proposital, né? Você vai nos lugares para conhecer as pessoas. Luana Reis é uma baiana de Feira de Santana, que mora lá nos Estados Unidos há muitos anos. Conheci, né? E até quando a gente se encontrou, foi engraçado, né? Um rapaz veio falar comigo e ela estava junto. Aí o cara falou assim, "How are you?" Eu disse, "Elisandra." Ela começou a gargalhar. Aí ela ainda pensou, "Você está bem?" Eu falei, "Não, mas ele não seguiu o script. É primeiro nome, depois você está bem." Negócio é verdade, pelo menos é dessa ordem. Como que vai perguntar se está bem? Sabe o meu nome? E aí, uma piada interna, né? Que é o Ariel. E aí, né, agora com esse lance da pandemia, aproveitei que era um livro, né, de comemorativo, né, de 20 anos, fui contemplada, né, no edital aí da Lei Aldir Blanc, né, a premiação histórica de literatura. Aí a pessoa, né, tipo, eu tinha dinheiro para fazer um livro, né, eu estiquei um pouquinho, paguei metade desse, tinha um edital, mas eu paguei metade do meu livro, né, e aí eu falei, aí joguei a sorte para a Luana, eu falei, Luana, o que você acha de traduzir? E eu sei que é dificílimo, né, ela fez um trabalho, assim, muito generoso, né, porque tinha pouco tempo, e aí ela já mora lá há muito tempo, aí também tem as palavras em iorubás, então. né? Tem um linguajar, assim, tem umas coisas que também é muito... Por exemplo, ela é baiana, mas ela é baiana de Feira de Santana. Então, tem umas palavras que só em Nova Açor, tipo, em Feira de Santana, ela não conhecia. Então, tinha... Na hora de traduzir, eu tinha que traduzir do português para o português, para ela entender o que se tratava. Assim. Olha só. A gente ficou muito assim, por exemplo, tem palavras tipo rapadura. Em algum lugar, em algum poema, tem rapadura. Aí ela falou, no México tem um doce, suga não sei das quantas lá, de cana, não sei o quê. Aí eu falei, olha, quando for palavra assim, deixa no português, que ele se lasca lá para aí a pessoa... E tipo, não traduz, não vai traduzir. Direto a gente lê livro gringo, tá com palavras que não traduzem também. Não, traduzir rapadura para dor de cana não é não. Tem que comer rapadura para ver. Então foi muito bacana essa tradução, né? Porque às vezes a maioria das vezes ela me fazia pensar sobre o poema tipo assim, você está querendo dizer isso? E aí, às vezes, eu não sabia nem o que eu queria dizer, o poema só estava ali existindo. É verdade, né? Porque tem a literalidade, assim, mexe, muda, né? É diferente quando você está escrevendo ali com sentimento, com todas as emoções, enfim, com a atmosfera do momento. Enfim. Até a coisa do título, né? Porque Redemoinhos tem várias formas de falar, né? E ela tem uma pesquisa, né, com a literatura afro-americana, né? Então ela falava assim, olha, pode ser assim, mas eu vi em tal livro que pode ser assim, né? Então ela tentava fazer essa tradução assim meio para um inglês mais afrocentrado também, sabe? Isso foi muito legal. Eu nem conhecia essa palavra que traduziu mesmo, Warli Wind. Então, eu fico treinando todo dia, porque quando eu for lá de novo, eu tenho que saber pelo menos falar o título do meu livro, né? Pelo menos. Já vai pode fazer treinando. igual filme brasileiro que eles traduzem. Filme brasileiro não pega aqueles nomes. E você divide seu livro... falar o título do livro dela. E você divide seu livro com nomes muito próprios. Eu queria até que você falasse que é poemas de Assé, poemas de Ori, poemas de Ifé, poemas de Oiã,
Oiã? Oim. Oim. Essas divisões, quem são essas palavras? Essas palavras são palavras iorubás, né? São palavras que a gente utiliza no candomblé, né? Axé, que é axé mesmo, né? Fé significa amor. Oim é mel, aí são as poesias mais meio eróticas textuais. E poemas de revolução em Inca, revolução em Iorubá. Legal. Interessante, muito bacana. Vamos ler um poema? Vamos, Lua. Qual você separou aí para a gente ler? Depois Eu a gente separei, ouve da Elisandra também. Isso, eu separei um da página 59. Poema da inglês, sete... vou deixar para você ler em inglês, porque eu acho que é para você fazer as honras. Sem chance, não. Para os nossos ouvintes americanos, norte-americanos que estão nos ouvindo. Tadeu vai ler em inglês depois pra gente. Eu só falo inglês quando eu estou bêbado. A gente tinha que ter gravado na sexta. É verdade. Então, poema das 7 deusas. Quando eu nasci, um grande vento soprou, desses de fazer tempestades orgásticas, dona de mim, inconstante, volúvel e livre. Minhas leis, minhas regras, minhas alegrias, rio de águas quentes entre as pernas. Não confunda, tem nome, é vulva. Mereço sentir prazer sem culpa. Peço sabedoria mapuche para não adoecer. Afastai de meus ouvidos as más palavras. Nenhum homem há de ter poder sobre meu desejo. Evoco as 7 deusas para minha proteção. Uou! Eu falei, é mapuche, tá certo? Tá certo. Eu não conheço essa. Esse poema faz parte da parte de poemas de Oim, que são os poemas picantes. Eu não disse picantes, eu disse sensuais. Sensuais, verdade. Falha minha aqui. Elisandra, você quer podia... ler um? Conta, o picante. O picante ficou por minha conta, minha mente maliciosa. Uma são, né, povos indígenas, né, da região do Chile. Legal. Eu desconfiei. Eu não cheguei a pesquisar, não, mas pelo contexto, pela sonoridade, né? Sim. Eu li em algum lugar que você separou esses textos que você produziu durante 8 anos, né? Então, é real isso? É isso mesmo, não? Eu vou fazendo poesias, né? Quando eu estou ali criando, não é pensando em publicar um livro, né? Só quando eu vou materializar o livro, né, que eu vou separar aqueles poemas, né? E aí eu descobri que eu já tenho uma metodologia, né, de fazer livros de poemas, né? Porque o Águas da Cabaça também foi dividido, né, por capítulos, referenciando escritoras que vieram antes de mim, né, escritoras que me são importantes, né, na minha trajetória. Aqui eu também, e também são, né, esses trechos no Águas da Cabaça, eles eram também com essas temáticas, né, de revolução. E aí depois eu percebi que desde o Punga eu fazia isso, só que no Punga a divisão ficou só na minha cabeça. Entendi. Que no Punga as divisões eram as fases da mulher, tipo assim, feto, menina, mulher, mãe, né? Então tinha essas fases da mulher, mas estava só na minha cabeça, não estava... se alguém pega no livro, não está explícito, né? Não está... titulado, demarcado, né? Não está demarcado, né? Uma divisão imaginária, assim. Nesse, por exemplo, né? A pessoa vai ter que ter a curiosidade, ela vai entender, né? Aqui são poesias de amor, aqui são poesias pelo agrupamento, assim, mesmo se ela não for pesquisar a palavra em Iorubá, né? Então, pelo contexto, assim, ela vai, aqui são as poesias tal, isso aqui. Então, esses, né, tem poesias ao longo desses 8 anos que são poesias que eu fui
escrevendo, né? Tem alguns poemas, né, que foram encomendas, né? Tipo, para projetos, né? Tem homenagens, né? Tem homenagem ao próprio Sérgio Vaz, tem homenagem a Sueli Carneiro, tem homenagem ao nosso eterno presidente Lula. Legal, Luiz legal. Inácio da Nosso Silva, futuro presidente o nosso também. eterno futuro. E tem um poema, né, em homenagem quando o Mandela morreu, né? Então tem Legal. uma série de poemas assim mais, né, em homenagem, mais datados. Você podia ler Você um pra quer ler gente um? também. Isso. Isso. Ai, deixa eu ver. Vocês estão no clima do mel, né? Vocês estão no... Não, a gente entra em qualquer A clima. gente entra em qualquer clima. Que é se mel, quiser. pimenta, rapadura. Pode ir lá para Ica. Ica, isso. Ai, deixa eu fazer o redemoinho, né, que dá título ao livro, né? Boa. Redemoinhos. Quem pode prender essa ventania que mora em mim? Essa fertilidade de espalhar boas sementes? De unir elementos contraditórios dentro de si? Tempo que se fecha sem chover. Poeiras do meu indizível. Fogo que alastra, indomável pelo caminho. Águas que recuam e voltam com intensidade. Nessa estabilidade de nascer tempestade e dissipar-se fogo, fecho o meu ponto fraco nas espirais dos meus ventos. Movimento meu corpo para que ele não morra. Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Esse racismo que me desumaniza e me torna vazio. O invisível de todos os meus passos desfeitos. Sabe quando o mar desfaz as escritas na areia? Sabe quando o dia vai virando noite e tudo se torna mistério? Tem dias que a loucura mescla com a solidão. E eu me vi várias vezes, vagando sem destino certo. Eu tenho medo de que não se lembrem. Nossos passos vêm de longe e precisamos prosseguir. Maravilha. Lindíssimo. Tão melhor a gente ouvir na voz da autora, né? Maravilhoso. E Elisandra, pode falar, Lua, desculpa. Eu acho que eu vou fazer a mesma pergunta que você, também. Pode fazer. Quer fazer junto comigo? Não, pode fazer. Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Ninguém. Sensacional. Ninguém, né? O vento, ninguém consegue prender o vento, né? Quem consegue só para onde ele quer, né? É isso. Quem armazena vento, né? O vento é liberdade, né? Essa possibilidade de existência, de se transformar, né? Hoje a gente vai caminhar para a reta final aqui, mas a gente vai inaugurar um quadro novo aqui no Rabiscos, chamado Riscos e Rabiscos, que é um quadro, um antigo quadro tradicional de todo o programa de entrevista brasileiro, mas que é muito legal porque ajuda a revelar muitas coisas. E é isso. O que mais sobre Riscos e Rabiscos, Lua? Solta a vinheta. Solta a vinheta. Eu te jogo uma palavra, você me devolve outra. Vamos lá? Olha Bora. Resistência. Eita, sobrevivência. Amor. Necessário. Guerra. Paz. Ancestralidade. Tudo. Causa. Causa. Eita. Resistência. Preta. Eita, gente, eu tô dando aquela silêncio. Preta. Manda ver. Meu Deus. Preta. Ancestralidade. Voz. Poder. Muito bom. Gente, e esses vácuos, vocês vão deixar esses Uau. silêncios?
Os vácuos são composições dos momentos. Exatamente, do poder da palavra, que a palavra não veio assim, né? De qualquer lugar. Antes da gente finalizar aí para o quadro na sua estante também, a gente podia ouvir, então, a matéria da Jéssica Balbino, que fez com o Tiago Peixoto, do livro que o Islã 13 está lançando, e aí a gente volta para finalizar. Oiê, Jéssica Balbino invadindo aqui o Rabiscos. Eu fiz uma entrevista com o Tiago Peixoto, que é do Islã 13, e que está lançando um livro novo agora, o Islã 13, então super massa. Reúne vários poetas, mais de 50 poetas, numa antologia que é inédita, e acho que reflete muito, assim, esses tempos que a gente está vivendo, então... não tinha lugar melhor pra gente falar sobre isso do que aqui no Rabiscos, pedir esse espaço pro Tadeu, que deu essa liberada aí pra gente. Então, bater esse papo aí com o Tiago Peixoto, que é jornalista, que é comunicador, que é poeta e que tá à frente do Islã 13 nessas ações de divulgação. Então, Tiago, eu queria que você se apresentasse e contasse pra gente o que é o Islã 13. Salve, salve, galera. Aqui quem fala é Tiago Peixoto. Sou um dos organizadores e idealizadores do Islã 13, que é uma batalha de poesia falada que acontece há 9 anos aqui na Zona Sul de São Paulo, dentro do Terminal Santo Amaro, toda a última segunda-feira do mês. Tiago, então como é que foi pensado e criado esse livro que vocês estão lançando agora? O livro A Poesia é Quem Vence é o primeiro livro do Islã 13, né? Nesses 9 anos a gente já queria publicar um livro, mas nunca conseguiu materializar, e a gente agora, com o apoio da Lei de Fomento à Periferia, da Secretaria Municipal de São Paulo, a gente conseguiu viabilizar, né, essa publicação. Dentre outras atividades, estava previsto também a publicação desse livro. E aí a gente ficou com esse desafio de reunir 9 anos de história em uma única obra, né? Complicado, porque muita gente já passou pelo Islã 13, né? É difícil, alguém acaba ficando de fora e tal, sempre é muito complicado, mas a gente conseguiu reunir 55 poetas, assim, muita gente boa, gente importante, gente que faz parte da cena até hoje, e outras pessoas que foram importantes lá no começo e que hoje já nem frequentam mais o movimento de Islã, mas que fazem parte da nossa história e que foram muito importantes para a construção do Islã 13. Então, esse livro tinha essa missão de reunir todas essas pessoas, assim, e também traduzir um pouco da relação que o Islã 13 tem com a rua, né? Porque o Islã 13 acontece dentro de um terminal de ônibus, na saída do metrô Largo 13, então a gente trouxe um pouco disso para o livro também, né? A capa do livro, ela vem com os ladrilhos que fica na parede do Terminal Santo Amaro, né? Quem conhece o Terminal Santo Amaro, logo que vê a capa do livro já reconhece essa referência territorial, além da a linha Lilás, que é a linha do metrô Largo 13, ela corta todo o livro, né? Além das fotos também dos eventos que a gente fez no terminal, em outros espaços. Então, o livro, ele além das poesias, ele também dialoga muito com o nosso território através do projeto gráfico que foi desenvolvido pelo João Caires e publicado pela Baderna. Tiago, o título do livro é A Poesia é Quem Vence, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse título e a importância dele. O título do livro A Poesia é Quem Vence é uma referência ao nosso poema, lema do coletivo aí, que a gente, toda vez antes de começar a batalha, a gente fala esse poema que encerra com esse verso, a poesia é quem vence sempre. Quando a gente escreveu esse poema foi num contexto, né, de estar criando o primeiro Islã aqui da nossa região, e haviam só 3 Islãs na cidade antes, então era um movimento que estava começando a se difundir, e como o Islã é uma batalha, né, ele propõe uma competição, a gente pensou em focar nisso, da poesia quem vence, para dar uma atenuada no caráter competitivo da competição, para a gente perceber que o importante mesmo é o encontro, o importante mesmo é a troca, é a gente ir lá e se experimentar, falar o nosso poema na frente dos outros, né? Sentir aquele frio na barriga, exercer a nossa coragem, né, de colocar os nossos sentimentos para fora, e também exercer a escuta, né? A gente vai para falar um poema e ouve, sei lá, 50, 60 poemas. Então, a gente meio que escreveu esse verso, a poesia quem vence sempre, para os poetas que estivessem participando se sentir à vontade para ir lá também, às vezes
pô, você não ganhou a competição, mas você ganhou uma noite incrível de poesia, assim, e aí isso é o que realmente vale, assim, né? E aí acabou que esse lema, a poesia é quem vence, ele é utilizado assim por muitos slams, né? Porque ele representa um pouco do que é a cena dos slams mesmo, assim. A competição, ela nunca pode ser maior do que o encontro, do que a troca que o slam proporciona. Então é por isso que a gente escolheu esse título, A Poesia é Quem Vence. Ti, se puder falar também um pouco da importância de fazer um livro impresso sobre um movimento, que é um movimento de palavra falada, de oralidade, vai ser bom te ouvir um pouco sobre isso. O slam, ele é um movimento de poesia falada, né? Uma cultura oral. E então publicar esse livro, fazer uma obra impressa com os artistas que fazem parte dessa história, é uma forma de eternizar, né, esse movimento. É muito importante, porque muitos autores, inclusive, que saíram no livro do Islã do 13, nem têm livros publicados ainda e talvez nem venham a publicar. E então essa história acaba se perdendo, né? Quem foram os autores que estavam ali naquela época fazendo aquele movimento. Às vezes, se a gente não tem isso eternizado numa obra literária, quando for contar essa história, muita coisa se perde, porque de boca em boca um lembra uma coisa, outro lembra outra coisa, tal, mas não tem aonde você visitar essa história para você conhecer quem que estava fazendo parte, quem que ajudou a construir esse movimento lá no começo e tal. Então, para a gente é muito, muito importante ter a materialização desse livro, porque é uma forma da gente fixar o nosso nome ali na história, né? E toda vez que forem visitar a história da literatura brasileira, quiserem conhecer, principalmente esse período aqui, início do século XXI, o que estava vibrando mais, assim, na cultura suburbana, cultura periférica, eram os slams, eram os saraus, era o movimento da oralidade. E quem que estava fazendo esse movimento? Muitos deles estavam ali, estão ali no livro do Islã do 13, 55 poetas, né? Então isso para a gente é muito significativo, é uma forma da gente minimamente assim deixar o nosso nome marcado na história. Antes da gente encerrar, se puder falar como é que é seguir produzindo cultura durante a pandemia, sem grandes incentivos, né? Sem o calor do público, sem estar ali na estação, enfim, vivenciando o slam, como que é isso? Durante a pandemia, foi um desafio muito grande, né, para a gente se manter ativo, se manter relevante para a cena, né? O Islã do 13, quando recebeu a notícia em março que ia fechar tudo, não poderia mais fazer eventos presenciais, a gente já tinha, inclusive, alguns contratos para fazer a nossa batalha de aniversário, fazer a nossa final, enfim. E aí suspendeu tudo, a gente pensou, caramba, a gente vai viver um período bem difícil. E principalmente mais difícil ainda para o nosso segmento, né, para os autores independentes. Muitos dos poetas que frequentam a cena, eu inclusive, a gente vende livro na rua, né, vende livro nos eventos, nos saraus, então isso seria um baque direto assim na nossa renda. E aí a gente pensou, mano, precisamos fazer uma batalha online, vamos para a internet, e com isso surgiu o Islã do 13 emergencial, que a gente falou assim, vamos convidar, eu dei um salve em vários poetas que já colam com a gente, falei, mano, vamos fazer uma batalha, a gente abre uma campanha de arrecadação, e aí tudo que arrecadar a gente divide entre os poetas convidados. E aí foi isso que a gente fez, na primeira batalha a gente convidou, se não me engano, 8 poetas, uma artista para fazer um show, e arrecadou coisa de R$ 1.500, algo assim, aí dividiu, deu uma merreca para cada um, mas mais do que isso, deu a esperança da gente continuar trabalhando, né? A gente falou, pô, fazendo assim vai dar certo. E a gente fez 2 batalhas, aí abriu o edital de Fomento à Periferia, em 2020, eu inscrevi esse projeto, falei, já era, a gente está fazendo a batalha online, é isso que a gente vai propor para a prefeitura. Falou assim, nosso coletivo consegue se manter ativo durante a pandemia, mas a gente precisa de um incentivo. Com esse incentivo a gente vai conseguir fazer uma batalha, vai conseguir fazer um programa de entrevistas que a gente criou, chama o Conversa 13, e, enfim, a gente propôs isso e, para nossa alegria, deu certo. Assim, em 2021, quando virou o ano, a gente foi contemplado com esse projeto. E aí a gente conseguiu vir realizando uma programação ao longo de 2021, toda online. Ainda que tivesse com esse apoio, foi muito difícil, né? Porque, imagina, um ano fazendo evento online, a coisa já estava ficando bem desgastante, cada vez menos o público estava colando menos para assistir, porque, enfim, todo mundo já foi
enjoando um pouco, né, desse formato online e tal, mas a gente foi fazendo e foi o que garantiu o nosso trabalho ao longo de 2021. E agora, em 2022, o nosso projeto, o nosso apoio vai até o meio do ano, e agora a gente está fazendo todos os eventos presenciais de novo, estamos conseguindo voltar para a rua. Mas foi um desafio muito, muito grande mesmo, para a gente conseguir se reinventar, encontrar essa forma de fazer o evento e ir atrás desse apoio que foi que garantiu o nosso trabalho ao longo desse período. A gente sabe que afetou muitos segmentos, assim, né, a pandemia, muita gente ficou parada, e principalmente o segmento da literatura marginal periférica. Então, para a gente foi bem importante, assim, ter esse apoio e conseguir se organizar para materializar tudo que a gente se propôs a fazer. E até aqui está dando certo, né? Vamos até junho com esse projeto. E por fim, deixar os links para compra, dicas, enfim, quem quiser contatar e ver e saber mais sobre o Islã. É isso, muito obrigada. Beijo. Bom, eu queria deixar o convite, então, para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho do Islã do 13. Procurem lá no Instagram, no Facebook, YouTube, Islã do 13, o 13 é um numeral. No YouTube vocês vão encontrar todas as batalhas que a gente realizou aí o ano passado, as batalhas online, e também as entrevistas que a gente fez pelo Conversa 13. Tá muito bacana, a gente falou com gente muito importante da cena literária, marginal, periférica, desde Lius Barbosa, Roberto Estrela Dalva, Daniel Minchoni, Mel Duarte, enfim, tá muito bacana, tem muito assunto legal lá, quem quiser colar para conhecer, e quem quiser adquirir o livro do Islã do 13, vocês podem entrar no site da badernaliteraria.arte.br, tá disponível lá na lojinha deles, e também vocês podem colar nos nossos eventos, né, e adquirir pessoalmente o livro e assistir as nossas batalhas, assistir o bate-papo, vai ser muito legal receber todos vocês. Beleza? Um beijo e tamo junto. A poesia é quem vence sempre. Aí, valeu, Jéssica Balbino, querida Jéssica, que está sempre aqui com a gente, dona da casa toda, manda e desmanda. Abraço pro pessoal do Islã do 13, abraço pro Thiago, que participou aqui com a gente também, estou muito feliz. Elisandra, a gente tem um quadro aqui também, chamado Na Sua Estante, onde a gente pergunta o que o nosso entrevistada está lendo, ou o que ele indica, ou algum livro que tenha marcado a vida. Por incrível que pareça, eu estou lendo Carolina, eu estou lendo Casa de Alvenaria. Casa de Alvenaria. Casa de Alvenaria, a edição de Osasco, estou finalizando Osasco, para a pegada de Santana, né? Uhum. E é muito, muito louco, assim, a Carolina, ela é infinita, né? Toda vez que eu leio, releio, né? Hoje, inclusive, fiz uma postagem, né, dizendo tudo que eu aprendi sobre Carolina, né? Incrível, a gente aprende com ela e você fala assim, nossa, como ela resistiu, né? Como ela conseguiu se materializar em literatura, né? Ela se tornou a própria literatura, né? Muito, muito bonito. Então, eu queria indicar a Casa de Alvenaria quando ela morou em Osasco, e tem Casa de Alvenaria quando ela morou em Santana. Ô, Elisandra, eu lembro que chegou uma discussão, uma vez a gente teve uma discussão longa aqui no Rabiscos, quando saiu a polêmica, que eu não lembro qual editora comprou os direitos do Quarto de Despejo, e estava aquela polêmica, né? Vocês vão fazer a revisão da Carolina, vão deixar como com os erros todos dela, né? E aquela discussão se estendeu, aí tinha os defensores, não, tem que revisar, porque todo escritor é revisado, por que não vai revisar ela? E os defensores também falaram, não, mas a Carolina é aquilo, né? A proposta foi essa, foi lançada dessa forma. E eu só imaginava, assim, a Carolina olhando tudo isso, falando, nossa, a poesia é tão além disso tudo que eu quero dizer, né? O que você acha disso, assim, quando falam da Carolina? Como que você vê ela no mercado literário de fato, no mercado literário que chega hoje a todo canto, né? Eu queria tanto, ao mesmo tempo que eu fico feliz, né, de poder comemorar os centenários, né, os aniversários, né, ela teve um reconhecimento ali só em 1960, né, só quando saiu o Quarto de Despejo, né, quando ela lançou o próprio Casa de Alvenaria, foi um dos livros mais rejeitados que ela teve, né? Porque as pessoas ali da época queriam aquela Carolina, né? Inclusive, você dá um Google, hoje já ampliou, né? Por conta das exposições,
né? Já tem mais umas fotos que mostram o cabelo dela crespo, né? Então aí eles mantinham muito aquela foto, ela né, com aquele lenço na cabeça, que não era um lenço empoderador, né? Não é tipo um turbante, né? Era um lenço mostrando que ela estava ali, né, servindo, né? E ela não estava servindo mais, né? E eu estou lendo Casa de Alvenaria, essa versão que eu tenho, né, o original, inclusive minha amiga está restaurando, a Yara, né, que dividiu a autoria comigo no Literatura Negra Feminina, ela restaura livro, né, ela é bibliotecária, tem toda... Legal. E ela está restaurando o meu Casa de Alvenaria, o primeiro, né? E aí, lendo agora, né, tipo, ela foi tão, não sei, tão maltratada no sentido, mesmo já sendo escritora, né, tinha um lance que tem me pegado bastante, assim, ela ia nos lugares, tipo, ela tinha que chegar lá nas livrarias, aí eles falavam assim para ela, o Audálio, ou o dono da livraria, que ela não podia receber dinheiro se alguém desse, né, tipo, como se ela fosse, né, e aí ela pegava 1000 ônibus para chegar em Osasco, né, tipo, os lançamentos geralmente eram no centro da cidade, e ela super tarde, aí tem uma coisa, ela acorda 3 ou 4 horas da manhã, e eu fico, caramba, e aí quase todo dia no diário, acordei hoje 3 horas da manhã, acordei verdade. 4 horas da manhã, eu falei, meu Deus, era uma mulher que não dormia, assim, É né? verdade. Então, ao mesmo tempo, né, que eu celebro, né, essa possibilidade dela permanecer, ainda que ela não esteja mais em terra, né, ela se ancestralizou, né, ela está aí ancestral, a partir de agora não dá para a gente falar de literatura e não mencionar o nome de Carolina, então ela atingiu o objetivo dela, né, gostaria de que ela tivesse tido mais momentos de glória em vida, né, então, quando a eu família penso dela que colhe hoje, né? quando eu penso, e nem colhe da forma que é também, né, tipo, tem as coisas das traduções, né, tem várias, Carolina é infinita, né, infinita na discussão, infinita, né, então, a forma que ela escreveu, né, o que vão debater e discutir, eu só queria que ela tivesse aproveitado mais enquanto escritora, né, podido sentar na cadeira dela de escritora, né, e tomar posse do que era dela, assim. Então, nem entro nessas discussões, assim, o que eu fico feliz é de poder ir numa livraria e encontrar o livro dela, espero que isso aconteça, né, que todas as escolas, sobretudo as escolas de periferia, né, que alguma aluna lá no fundo da sala possa saber que ela pode, se ela quiser, se tornar escritora, né? Ela Então, que falou tanto de fome, né? A fome física, né? E eu acho que envolve tantas outras fomes hoje lendo, né? Que ela falava que o maior espetáculo do pobre é comer, né? E eu acho que se a gente consegue ampliar no sentido mais filosófico, metafísico hoje com a obra enorme que ela deixou, né? sim. Fico feliz da gente E estar aí, Carolina está mais atual do que nunca, né? Porque a gente está vivendo esse período, né, de escassez, né? De fome real, né? De fome simbólica, né? A gente está vivendo, né? Então, 1960 é hoje, né? É hoje. 2022, né? É muito Elisandra, louco. quem quer conhecer seu trabalho, aonde que te acha, onde compra seus livros, como que é? Faz o serviço, por favor. Eu tenho, né? Eu fiz recentemente, né, um e-commerce chamado Literatura Negra Feminina, lojaintegrada.com.br, mas é só chamar nas redes sociais, né, no Instagram, @Literatura Negra Feminina, ou no Instagram pessoal, Elisandra_Migiba, né? Então, eu coloquei Elisandra Souza. Vou colocar aqui na descrição também para o pessoal. Sim, sim. Aí é só chamar no contatinho que a gente passa todas as informações. Elisandra, gostou do papo? Adorei. Sempre quis vir. Obrigado. A gente amou te receber. A casa aberta, espero mais papos. Rabiscar aqui. Amei. Queria aproveitar e mandar um beijo para a Jéssica, né? Beijão. Querida Jéssica. Então, todo mundo mandar beijo para Jéssica. Beijo, Jéssica. Ela apresentou Poços de Caldas, gente. Quando você voltar, então, me avisa, hein? Pra gente tomar uma cerveja junto.
Tá bom. A Jéssica é boa anfitriã, ela apresenta Ela é. bem essa. Obrigado, viu, Ela é. Lisandra? Papo bom demais. Você transformou o Rabiscos num programa lindo. E Obrigada. adorei aprender com você, adorei falar sobre seu livro, sobre seu trabalho, sobre seu caminho. E que venha mais vezes para cá. Não precisa ter dedos, a casa é sua. Sempre que quiser, sempre que tiver projeto novo, manda mensagem. A gente adora falar sobre isso e é muito importante para a gente. Obrigado mesmo. Bom, eu que agradeço a você, a Luana, e vida longa aí ao projeto, ao trabalho. Obrigada. Muita luz e sucesso aí na sua vida. Lu, amada, obrigado também, mais uma vez, pela parceria, pela estar junto sempre. Lembrando, então, quinta-feira, a cabine do filme com a Carol Pedrosa. Um beijo, Carol. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.